Olá, pessoal. Eu estou aqui na Latinware para falar um pouco sobre como hackear o ensino de física com o ESP32 e Bluetooth. E, primeiramente, agradecer o convite do pessoal, agradecer a equipe da Latinware, a equipe da Itaipu Nacional, do PTI, a todos vocês. A Latinware é um evento muito importante, pessoalmente, para mim. Eu sou, além de tudo, um grande consumidor desse evento, muito fã do trabalho, dos palestrantes. A gente fica maravilhado com todo o potencial que o software livre tem, que essa comunidade tem. E na fala minha de hoje, a gente tem um tempinho aqui, e aí a gente vou mostrar para você algumas ferramentas, algumas tecnologias, e a qualquer momento vocês podem me parar, manda mensagem no chat, eu vou estar acompanhando aqui, a gente vai tirando dúvida, conversando. Esse slide aqui, essa apresentação é apenas um caminho a ser seguido, mas a gente pode pegar alguns desvios no meio dele, batendo um papo, é mais para a gente trocar uma ideia e trocar experiência sobre esse processo. Deixa eu começar aqui. Então, o tema nosso é Hackeando o Ensino de Física com ESP32 e Bluetooth. Meu nome é Felipe César e eu gosto sempre de iniciar com esse pensamentozinho aqui. Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Essa fala é tirada do livro Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, que é um clássico da literatura nacional. Recomendo a todos a leitura. É um livro que, inicialmente, ele não é tão fácil, mas, aos poucos, você se envolve naquele dialeto que o Guimarães Rosa cria. E, pessoalmente, ele tem um significado muito grande, porque ele retrata esse cenário das veredas. E as veredas, elas são os oásis da minha região. Eu sou do norte de Minas, um semiárido, a gente sofre com a seca, e a gente vê nas veredas esse oásis no meio do caminho. E o Guimarães Rosa ele foi muito feliz nas falas desse livro. E isso abre aquele chamado, a situação do ensinar, do aprender, e traz muito para a minha vida pessoal. Eu sou professor, tenho formação em sistemas de informação, fiz mestrado em ciência da computação, mas me apaixonei mesmo foi pela docência. Atuo há mais de 15 anos na docência em cursos de computação e há alguns anos, nos últimos 5 anos, eu tenho trabalhado bastante com o ensino de computação, de programação no ensino médio. A gente tem aqui, eu sou professor do Instituto Federal do Norte de Minas e nele a gente tem cursos integrados de informática, onde o aluno ele aprende o ensino médio, as matérias ali comuns do ensino médio, português, matemática, física, e aí ele tem também em conjunto matérias relacionadas ao curso técnico em informática. E é nesse contexto que hoje eu tenho a maioria das minhas atribuições, atuando no ensino de programação em específico, dentro com alunos ali adolescentes no ensino médio. E aí, nesse contexto todo, surge, a gente percebe na conversa com os colegas, vindo da área da computação, a gente naturalmente tem uma afinidade com disciplinas ligadas à programação, ligadas à matemática, e física vem nesse embalo, a gente acaba trocando muita ideia com os colegas professores de físicas, e um fato que sempre é relatado, que a gente percebe muito bem, é que é muito desafiador ensinar física no ensino médio. É desafiador por N motivos, e o principal deles é que a gente trabalha muito com conceitos abstratos. E esses conceitos precisam de toda uma correlação entre eles, e o entendimento da matemática por trás e dos conceitos da natureza que estão envolvidos ali, todos esses conceitos muito abstratos, para explicar itens que têm uma relação direta com problemas da nossa realidade. E isso faz com que é preciso trabalhar de uma forma muito contextualizada nessa aprendizagem. Eu vi as palestras anteriores e em todas elas a gente percebe esse entendimento que
é necessário a prática, é necessário que o aluno vivencie o ensino para ter uma aprendizagem mais efetiva. Isso é importantíssimo em todo o contexto do ensino, em especial do ensino de física. Em cursos integrados, isso se torna até mais importante, porque a vocação do curso, o objetivo dele é justamente trazer tornar explícito, tornar evidente essas correlações entre conteúdos, disciplina, a matemática não funciona sozinha, a física não funciona sozinha, e tudo isso é muito importante para que se tenha sucesso no aprendizado do aluno. Percebi ali, a Maíra está no chat ali, uma ex-aluna minha. Legal ver vocês no mundo. O bom de ser professor é que a gente sempre revê os alunos na vida depois, e é tão legal, a gente fica tão feliz quando a gente reencontra eles. E aí, todo esse contexto fez com que a gente percebesse o seguinte: então, para ensinar, a prática é importante, vivenciar experiências de aprendizado é importante, então é importante também que a gente escolha experimentos para isso. Em especial, para o ensino de física, um dos experimentos importantíssimos que se tem é trabalhar com os conceitos do pêndulo simples. Esses experimentos surgiram com Galileu, por volta ali de 1500, entre 1500 e 1600, ele começou a fazer esses estudos, e ele tem uma grande importância histórica. Junto com outros experimentos criados por Galileu, ele deu uma nova roupagem às ciências, e mudou dali para frente. Antes dele, a gente pegar as escolas de ciências, a gente via que a base toda era a argumentação, é toda aquela lógica criada por Aristóteles lá atrás, na Grécia. E isso foi, quando chegou em Galileu, ele deu um viés diferente. Ele começou a perceber que não só da lógica, da argumentação, fazia o estudo das ciências. Era importante que a gente testasse aqueles conceitos, que eles fossem reproduzidos e que tivessem uma grande aplicabilidade. Então, em conjunto com o experimento, ele criou diversos experimentos, de queda livre, de plano inclinado, e o pêndulo, que ele observou esse experimento. Galileu era um estudante de medicina, e aí, em determinado momento, ele frequentava, era um católico fervoroso, e dentro de uma das igrejas ele percebeu o balançar fugiu o nome. Nossa. Candeabro, o balançar dos itens, e ele percebeu que isso independia do peso do item e independia do ângulo. O tempo, o período de oscilação de um pêndulo, ele não depende desses fatores. E foi aí que surgiu os experimentos e o estudo dele sobre o pêndulo simples. Posteriormente, esses estudos deram a base e tiveram grande aplicabilidade, tanto nas navegações, e o principal deles era a criação de relógios mais precisos. Nessa época, Galileu, os relógios não eram tão precisos, e o foco dele sempre foi chegar nessa precisão. Usavam-se muito relógios de água. Inclusive, para medir esse tempo do período de oscilação do pêndulo, ele usava o próprio batimento cardíaco. Era a forma que ele tinha para ter uma precisão na medida desse item. E aí, a gente partiu, isso aqui é o resultado de um projeto de pesquisa, de iniciação científica que eu tenho com estudantes do ensino médio. A gente buscou uma forma de trazer usar esse experimento do pêndulo simples no ensino de física, já no ensino médio. E aí a gente deparou com alguns desafios. Basicamente, é um experimento bastante simples, bastante utilizado, mas ele tem uma grande situação. Para ter resultados bacanas, a gente precisa ter medidas bem precisas de tempo. E muitas vezes a gente não tem essa precisão, o aluno está usando algum relógio, algum cronômetro, e ali só o tempo de reação do estudante para ele ver o pêndulo balançando, medir os períodos, quando ele tem a reação de apertar o cronômetro, isso pode comprometer a medida. Por isso que é tão interessante a gente ter medidas precisas, porque todo o restante do trabalho vai depender
dessas medidas precisas que eu estou utilizando. Outro fato que a gente queria também era promover o protagonismo do estudante. Tem que ser um experimento que não necessite que o professor fique ao lado ou que só o professor execute o experimento na frente da sala. Eu preciso de experimentos, de fazer algumas simulações ali, que o aluno ele bote a mão na massa, ele sinta fazendo, sinta a coleta. Isso sim é o que vai gerar o protagonismo dele. Não é simplesmente ele assistir o professor executando. Por mais que isso já é uma evolução no processo de ensino-aprendizagem, mas eu preciso que o aluno seja o protagonista de todo o processo. É importante também que a gente disponibilize ferramentas para visualização e análise desses dados. Não basta apenas executar o experimento, tem toda uma formulação matemática, visualização de gráficos, plotagem desses dados que são complexas. Muitas vezes a gente não consegue executar tudo em uma única aula. Lembrando que a gente tem aula aí de 50 minutos, então muitas vezes o professor ali vai montar, organizar tudo, até executar, ele acaba não fechando aquele raciocínio durante a aula. Isso é um complicador. É importante também que eu tenha experimentos que possam ser executados em vários ambientes. Independente do ambiente, muitas vezes eu estou numa sala, eu não tenho um laboratório específico, eu estou num ambiente ali improvisado, então eu preciso ter experimentos que sejam de fácil execução. Não aqueles apenas que eu tenha que ir para um laboratório específico, usando equipamentos específicos. Tem algo que seja fácil de transportar, fácil de executar, simples ali, que não leve tanto tempo. Por isso que... E outro fato importante é que sejam de baixo custo. A gente tem que escolher elementos ali que tenham todo baixo custo para executar. Eu estou falando aqui em pensar situações que uma escola pública possa executar, uma escola que não tem recurso, que tem pouco recurso. Então, a gente tem alguns limitadores. E o tempo de execução? É aquela questão, a gente tem que adaptar isso para que não seja algo que demore muito para executar. Diante de todos esses desafios que a gente tem, levando em consideração a importância que esse tipo de experimento tem para o ensino e aprendizagem do aluno, diante de tudo isso, a gente começou a escolher algumas ferramentas para utilizar. E o principal ponto, a gente começa a sair agora dessa parte mais teórica e vamos passar para escolher elementos ali na prática. E precisar de alguma coisa que fizesse um processamento, que auxiliasse o professor na coleta de dados, nos cálculos ali, para tirar toda essa carga do trabalho ali do experimento e passar ao aluno apenas a compreensão desses conceitos que estavam envolvidos. O primeiro ponto que a gente tinha era escolher qual que seria o cérebro dessa nossa ferramenta. A gente tinha algumas opções, e aí todas elas buscando aí, um dos pilares que se tem no projeto é buscar encontrar elementos que sejam ou de hardware livre, ou que tenha características ali que possibilitem a produção de hardware livre. E aí, pensando nisso, no microprocessador, a gente tem algumas opções. Eu tenho aí o Arduino Uno, R3, a gente encontrou também o ESP8266 e o ESP32. Uma comparação simples entre eles, a gente vê, por exemplo, o Arduino Uno ele trabalha em 8 bits, o ESP8266 e o 32 trabalham em 32 bits, que é bem mais evoluído. O Uno e o ESP8266 têm apenas um núcleo de processamento. Já o ESP32 me permite 2 núcleos de processamento. O Arduino Uno trabalha com 16 MHz, a velocidade dele ali de trabalho. O ESP32 a 80, o ESP8266 a 80, já o 32 a 160. Eu tenho um aumento ali também bem significativo em memória RAM. Eu saio do Uno de 2K de memória RAM, o 8266 com 160K, e já o 32 com 512K, bem mais memória RAM. Eu vou poder, então, carregar programas bem complexos. Questão de memória flash. Eu tenho no Uno 32K, o ESP32 16 MB, 8266 16 MB e o 32 também 16 MB. Na parte agora dos pinos, os conectores ali de entrada e saída de dados, eu tenho ali 14 GPIOs no Uno, sendo delas 6 analógicas, tenho 17 no ESP8266, apenas uma analógica, e tenho ali no 32, 36 GPIO, 18, sendo elas 18
analógicas e 2 conversores ali de analógico para digital. Um ponto importantíssimo agora, no Uno, eu não tenho nenhuma forma de conexão externa já na própria placa. Já no forma de comunicação, o ESP8266 já possui o Wi-Fi. Já o ESP32, além do Wi-Fi, ele possui também um módulo Bluetooth. Então, eu posso fazer ali uma comunicação via Bluetooth. Na questão de custos, o Uno e o ESP8266 têm praticamente o mesmo custo. Isso aqui eu olhei valores atuais aqui no mercado brasileiro, uma pesquisa bem por alto ali, peguei uma média das principais empresas brasileiras que fornecem pela internet mesmo esses produtos, eu cheguei ali a R$50 em média. O Arduino Uno, o ESP8266 em torno de R$50 também, e já o ESP32 em torno de R$80. Então, apesar de ser melhor, ele é um pouquinho mais caro, mas isso aí eu acredito que devido às funcionalidades, às características que ele tem, esse custo aqui é bem baixo diante de tudo que ele nos possibilita. Se tiverem alguma questão, alguma pergunta, gente, é só postar lá no comentário, na transmissão, que a gente vai discutir aqui e conversar. Além disso, eu precisava de alguma forma de capturar esse movimento do pêndulo. Escolhemos, então, um sensor óptico reflexivo. No caso aqui, o TCR-T 5000, está faltando um zero ali, né? TCR-T 5000. Esse sensor, basicamente, ele emite um sinal infravermelho, ele tem um emissor e um receptor de sinal. Ele custa em torno, em média, aí, R$10 para fazer para comprar um sensor desse. O bacana desse modelo aqui, você pode comprar só o sensor, mas quando ele vem com essa estrutura, ele permite, por exemplo, que já fazer uma certa configuração. Além de soltar um sinal aqui, ele tem, além do seu pino VCC e do GND, a energia, a fonte de energia aí, o positivo e negativo, ele tem já uma saída de sinal digital, que aqui ele é alterado, a sensibilidade desse sinal aqui digital, o sinal 0 e 1 que ele solta aqui, depende da configuração que eu faça nesse tripode aqui, funciona como potenciômetro, esse tripode aqui, eu posso regular a sensibilidade desse sensor. Eu poderia estar usando até um sensor mais barato, um sensor ali de luminosidade, porém ele não tem a precisão, e aqui, dependendo do ambiente, como eu estou trabalhando com um sinal de luz aqui infravermelho, a influência da luz ambiente é bem menor do que um outro tipo de sensor. Nesse caso aqui, em testes nossos, foi a melhor opção que a gente achou para fazer essa captura. Vou mostrar depois no exemplo ali, na aplicação, o sensor funcionando, e vocês vão ver que a ideia minha é que ele capte a passagem na frente dele de uma linha. Então, ele tem que ser bem preciso para conseguir fazer isso. Bem, escolhido, a gente escolheu, então, o ESP32 para fazer e desenvolver essa ferramenta. A gente precisava escolher uma linguagem de programação. Como o ESP32 ele tem um pouquinho mais de memória, eu posso ter algumas opções de linguagem de programação. Posso programar ele na linguagem C, ou semelhar ao C, que é usado no Arduino. Posso utilizar o JavaScript, por exemplo. Existe uma versão de JavaScript que roda dentro do ESP32, ESP8266. Posso usar a linguagem Lua, algumas opções eu tinha. E eu tenho a opção de usar a linguagem MicroPython. É uma variação, uma simplificação da linguagem Python. Mas segue a mesma estrutura da linguagem, alguns conceitos são bem parecidos. Uma pessoa que já conhece a linguagem Python, ele tem muita facilidade em trabalhar com o MicroPython. Vocês vão ver que eu vou mostrar um pouco de código. Não se assustem com questões aqui de código, mas é só mesmo para a gente conseguir visualizar como funciona esse projeto. Só avisar aqui, todo o projeto eu estou disponibilizando ele no GitHub, no final vocês vão ter acesso, tanto a apresentação, como os códigos que eu desenvolvi, toda a ferramenta, está tudo público, livre, disponível lá no GitHub. E aí, quem quiser, inclusive, me auxiliar nesse projeto, fazer alguma contribuição, a gente está aí aguardando vocês. O código desenvolvido até então é bastante simples. Então, vamos trabalhar um pouquinho nele.
cenário que eu tinha é o seguinte: eu preciso detectar o momento em que uma linha passa de frente do sensor. E tem que ser bastante preciso essa detecção. Para isso, eu utilizei aqui uma ferramenta que o ESP32 possui no seu hardware e que a gente tem na linguagem MicroPython para utilizar, que é a ideia de interrupção externa. Então, a ideia minha é o seguinte, ó, eu estou importando aqui, eu vou ler um pouco desse código e a gente vai explicando como funciona esse processo. Então, eu vou ter aqui, eu vou importar uma biblioteca, isso aqui é já a linguagem MicroPython. Eu estou importando aqui a biblioteca Time para lidar com situações de tempo. Estou importando também da biblioteca Machine, eu estou importando o pino e o timer, que é um temporizador. E aí, nesse momento aqui, eu vou criar o meu temporizador. Basicamente, o ESP32 ele possui 4 temporizadores. São 4 elementos de hardware que ficam ali funcionando em paralelo à execução principal do código. E se ele for acionado a qualquer momento, ele pode executar independente do fluxo principal de execução do programa. Então, ele não vai interromper o fluxo principal, vai executar em cima disso. Então, eu posso ter até 4 timers aqui. Normalmente a gente usa o primeiro dele, o timer 0, que é isso que eu estou falando aqui, ele está pegando o primeiro timer. Eu criei também aqui uma lista vazia com os tempos. Aqui eu estou definindo a função que faz a interpretação. Eu fiz até aqui, eu estou pegando o tempo. E ali, ó, depois de criar a função, eu venho aqui na linha 11, e aí eu estou criando aqui o pino 21, chamando a meu objeto pin, passando qual é a localização dele na placa, no caso aqui é o pino 21 do meu ESP32. Vou falando que ele é um pino de entrada, então aqui está mostrando que eu inventei entrada de dados, e vou falar ainda que eu vou aproveitar e vou usar o POAP que eu tenho dentro do próprio ESP. A gente pode fazer o POAP, que é evitar aí alguma oscilação do pino, de forma bem simplificada a explicação, mas evitar que aquelas interferências externas ali ocorram, a gente puxar o pino, no caso que eu estou puxando ele para baixo. Então, se não estiver acontecendo nada, ele solta o sinal 0, ele não fica ali oscilando, e se ele receber o sinal, ele vai soltar o sinal 1. Puxando, na verdade, aqui eu estou mantendo ele para cima, então, o inverso. O que acontece agora na próxima linha? A próxima linha é que eu crio, na linha 12, vou criar a interrupção em si. Então, ele tem um gatilho, eu estou criando aqui a minha interrupção, IRQ, e eu dou um gatilho aqui falando que o gatilho vai ocorrer no momento de subida. Então, esse pin.IRQ, sim, eu estou marcando ele para que no momento que meu pino sai do 0 e vai para o 1, que é a subida no sinal, nesse momento eu quero que a interrupção seja chamada. E aí eu aviso quem é essa interrupção, que no caso aqui é a minha função interrupção. Ele vai executar aqui tudo que está dentro da função interrupção. Eu tenho que passar o temporizador, que o time é 0, e eu falo aqui que eu recebo aqui uma variável global, tempos, é aquela mesma variável que eu tinha lá em cima. Além disso, eu adiciono agora, eu faço uma captura do instante de tempo e adiciono essa lista minha. Então, essa é a minha forma de utilizar, bem simples o código, que eu consigo marcar toda vez que o sinal ali mudar lá no meu sensor, ele vai executar a função interrupção e minha lista de tempos vai receber um tempo atual em milissegundos. Então, essa é a lógica por trás desse código aqui. Só que isso daqui, essa execução ela tem alguns problemas, que no momento que passa ali, pode ser que a linha fique um pouquinho mais de tempo na frente. Como o processador do ESP32 é muito rápido, ele vai lançar mais de uma vez esse sinal de interrupção. Eu tenho que resolver isso. Eu quero que a cada momento que passou, encostou ali, lançou o primeiro, ele aguarde um tempo antes de lançar o próximo, para evitar que eu tenha vários sinais em instantes muito curtos ali entre eles. É tão rápido isso aqui que pode gerar vários sinais. Isso é chamado de efeito bounce.
Como que a gente faz para eliminar esse efeito bounce? É bastante simples aqui no código do MicroPython. A diferença é que eu adiciono agora uma função debounce, recebe o pino, e aí, no momento que eu chamo a interrupção, em vez de chamar direto a função interrupção, eu chamo o debounce. E aí ele entra aqui, pega o mesmo temporizador global para poder utilizar, e aí nesse instante aqui eu dou um init, a função init, nesse temporizador, falando que ele vai receber o modo de apenas um shot, on shot. Então ele vai dar só uma chamada, vai aguardar um período, um intervalo de 200 milissegundos antes de executar outra vez, mas já imediatamente ele chama a função interrupção. Então a ideia é o seguinte, passou na frente do sensor, chama a função debounce, ela lança a função interrupção, porém ela vai aguardar um intervalo de tempo aí de 200 milissegundos antes de fazer uma nova execução. Isso aqui elimina praticamente todos esses pequenas alterações ali de sinal na hora de capturar o sensor. E aí eu chego no código principal. No meu código aqui, a função que eu tenho aqui, ela vai fazer o seguinte. O loop principal mesmo, um while true, ele vai fazer o seguinte. Ele verifica a quantidade de tempos que eu tenho registrado. Um problema que eu tenho com o pêndulo é o seguinte. Eu tenho um sensor aqui, o pêndulo vai passar uma vez, subir, voltar, passar pela segunda vez, subir, voltar. Só nessa terceira passagem que eu considero que é um período, que é um período completo, onde ele foi e voltou. Então, eu considero que uma passagem, subiu, duas passagens, subiu, três passagens. Então, toda vez que o tamanho da minha lista de tempos foi igual a 3, então, nesse momento aqui, eu vou fazer o seguinte, e aqui é interessante. Entre as linhas 3 e 7, eu estou desligando a interrupção externa. Como eu vou trabalhar dentro da variável tempos, da lista tempos, eu tenho que desabilitar a interrupção externa para evitar que nesse intervalo de tempo alguém tente acessar essa variável através da interrupção e dê algum erro aqui na execução do código. Então a base é essa. O que eu faço aqui agora? Eu pego o primeiro tempo e o segundo, T0 e TF. Pego a primeiro item da minha lista e o último item da minha lista de 3 elementos. Limpo minha lista e adiciono novamente o tempo final. Por quê? Após a passagem, limpo a lista e adiciono o tempo final. Porque após a passagem, o cálculo do T0 e TF, o meu tempo final passa a ser o próximo T0. Eu já emendo isso aqui no código. E aí aqui, nesse caso aqui, eu vou calcular a diferença entre o tempo final e o tempo inicial. Isso é o meu ΔT, que seria o meu período, e eu adiciono ele à minha lista de períodos que eu criei anteriormente. Quando eu tiver 5 períodos registrados, significa que passou 5 vezes. Para evitar algum erro, eu calculo aqui a média entre esses tempos. Então, o período médio recebe a soma deles dividido pela quantidade de períodos. Limpo a minha lista de períodos, e aí eu posso mandar o meu BLE, que é o meu Bluetooth, anunciar esse período médio. Eu vou mostrar agora depois como funciona a comunicação entre o meu ESP32 e a minha aplicação. Bem, para fazer essa comunicação, a gente escolheu, já que o ESP32 ele possibilita a utilização do Bluetooth, é uma tecnologia bem interessante, decidimos utilizar ela aqui na nossa comunicação. Muitas vezes no ambiente que vai ser executado isso, eu não tenho uma conexão à internet, eu não tenho uma conexão de rede, então eu não tenho outra forma de comunicar meu aplicativo, né, que vai analisar isso, com o dispositivo lá, o ESP32. O Bluetooth me permite isso, criar uma comunicação direta ali. O ESP32 ele tem essa evolução do Bluetooth tradicional, o Bluetooth clássico, que é o Bluetooth Low Energy. Ele tem algumas características, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas saibam que a grande foco dele é o baixo consumo de energia e um protocolo diferenciado aí de estabelecimento de conexões.
Então, essa é a estrutura, a base nossa do que eu vou utilizar para fazer a comunicação entre o ESP32 e a nossa aplicação. Nós vamos utilizar, então, o Bluetooth Low Energy. Aqui está o código do Bluetooth, escrito também em MicroPython. Ele é bastante simples. Eu trago algumas, eu vou explicar ele de uma forma geral aqui. Eu tenho, então, algumas bibliotecas que serão utilizadas e dentro dessa estrutura. Um fato interessante é que eu preciso, o Bluetooth, o padrão dele, a arquitetura dele, ela tem uma estrutura dentro dela. Basicamente, eu tenho serviços, e esses serviços são compostos por características. Então, eu posso agrupar características comuns em serviços dentro da estrutura do Bluetooth. E é isso que eu estou fazendo aqui. E cada elemento desse, tanto o serviço quanto a característica, precisa de um identificador único, e é um número hexadecimal, 16 bits, que a gente utiliza para criar esse elemento aqui. Tem todo um estudo em cima disso, é importante aí quem se interessar seguir aí, pesquisar um pouquinho mais, somente na criação. Alguns desses valores aqui de identificadores são reservados para funções específicas, então, nesse caso aqui eu estou usando apenas um exemplo. Eu tenho algumas funções aqui que são apenas configurações da minha estrutura, e aqui eu estou criando o meu serviço. Eu crio o serviço e adiciono ao serviço a minha característica. E ela tem algumas propriedades. No caso aqui, eu estou colocando a propriedade de leitura, então eu posso ler essa característica, e eu tenho também uma propriedade aqui de notificação. Aí, ao final aqui, eu adiciono o serviço, eu chamei de pêndulo serve, eu coloco o identificador dele e quais as características que ele vai ter. No caso aqui, apenas uma. Então, eu tenho, na minha estrutura do Bluetooth aqui, eu estou criando um serviço que possui uma única característica. Essa característica ela tem as propriedades de leitura e notificação. A gente vai usar bastante aqui, no caso, a notificação. A gente criou aqui, então, uma classe para tratar esse Bluetooth, o Bluetooth do pêndulo. Basicamente, ele recebe um objeto Bluetooth, ele vai ativar esse objeto Bluetooth. Um ponto interessante aqui que eu usei uma biblioteca também escrita, ela vai estar junto com o código aqui, que faz a divulgação do Bluetooth. É isso que vai fazer com que os dispositivos enxerguem a plaquinha minha ESP32 pelo Bluetooth. Então, eu tenho que anunciar ele aqui. Eu faço algumas configurações, somente configurando qual o nome que vai aparecer, e mando ele fazer essa divulgação do dispositivo. Outro ponto interessante aqui, eu estou criando uma função para receber, que recebe as interrupções, e funciona no esquema de interrupções também. Então, eu tenho aqui, basicamente, pegando aqui funções interrupções de conexão. Quando ele for conectado, eu estou adicionando o novo dispositivo que se conectou ao meu ESP32 à lista de conexões. E também, no caso de quando ele for desconectado. Eu faço as duas aqui, essas requisições. Eu retiro ele aqui. Quando ele é desconectado, eu estou basicamente retirando da minha lista de equipamentos conectados. Aqui é interessante. Quando eu chamar a função para setar o valor, alterar o valor do meu Bluetooth, da minha característica do Bluetooth, ele vai escrever nessa característica. Então, vocês percebam que ele está fazendo uma função aqui de escrita. Só um detalhe aqui, o Bluetooth Low Energy, ele utiliza padrões de tipos de variáveis da linguagem C. Então, por isso que eu utilizo essa biblioteca aqui, struct, para compactar, para transformar os meus dados, que são os tipos utilizados em Python, para a estrutura aqui, que é do C, da linguagem C. E aí eu uso essa biblioteca, que é struct, para fazer isso. Eu não vou entrar em detalhes nela aqui, mas saibam que usando esse parâmetro aqui, eu estou simplesmente colocando ela num tipo de inteiro curto, um short, um inteiro de 16 bits aqui.
E aqui ele faz um for percorrendo todas as conexões que eu tenho e mandando notificar essas conexões, avisar que aquela item foi modificado. Então, toda vez que eu setar o valor da minha característica, ele, depois de fazer setar esse valor, de alterar esse valor, ele vai notificar todo mundo que estava conectado a ele. Por fim, aqui só tem a função que está chamando aqui a divulgação do meu Bluetooth. Ela só tem um parâmetro interessante aqui, que é o intervalo que ele faz esse anúncio, essa divulgação do meu equipamento. Esse anúncio aqui ele ocorre a cada 30 mil milissegundos, ou seja, a cada 30 segundos. Quanto menor o tempo que você colocar aqui, mais ele vai ficar anunciando, então vai ser mais fácil identificar ele, porém, vai consumir processamento, vai consumir tempo e não é tão necessário, porque depois de conectado, ele para de anunciar para outras pessoas. Pelo menos essa é a lógica que está aqui nesse código. Seguindo aqui, para fazer, então, a gente já definiu que eu vou programar ele no ESP32, eu vou utilizar a linguagem MicroPython para fazer isso, usando a questão de interrupção para fazer ali a captura do sensor. A comunicação será feita via Bluetooth Low Energy, e aí toda vez que o sensor alterar o sinal ali, ele vai anunciar para todo mundo que está conectado, ó, a nova média de período agora do sensor é tanto. A gente precisava construir a interface lá do usuário. Para fazer isso, foi construído usando os conceitos da PWA, Progressive Web App. Basicamente, a gente criou uma página web que, além de outras questões, ela se parece bastante com um aplicativo. Ela tem características, por exemplo, de funcionar offline. E a grande vantagem é que a pessoa não vai precisar instalar um aplicativo, entrar na loja de aplicativo, fazer o download. Muitas vezes o aluno ele vai tentar ele vai fazer esse experimento aqui apenas uma única vez, durante aquela aula de física. E ele não tem ali nem conexão, nem banda para instalar, nem espaço de memória dentro do computador para instalar. Por isso se torna tão interessante usar os conceitos aqui do PWA. Isso aqui merece uma palestra só sobre isso, assim como o Bluetooth merece uma palestra só sobre isso. O que eu quero mostrar principal aqui nessa fala minha é principalmente como foi o processo de construção, como a gente identificou ferramentas, identificou características e o contexto geral da lógica para se fazer isso, só para dar um gostinho para vocês e assim possibilitar que também vocês criem em outros cenários e resolvendo outros problemas. Mas aqui ele é progressivo, a ideia é que seja responsivo, independente de rede, pareça com o aplicativo de celular, que não precise de atualizações, que você precisa atualizar, ele automaticamente faça tudo isso, que tenha segurança, que seja. Então, tem todas as características que eu quero aplicar na minha item. E o bacana de usar isso, que os navegadores atuais, mesmo do celular, eles têm toda a possibilidade de aplicar todas essas tecnologias. Uma delas, e é fundamental para a gente aqui, é o Web Bluetooth API. É uma API que ainda está em testes, ela não é ainda natural em todo o navegador, mas todo mundo pode simplesmente ir lá e ativar. Eu vou mostrar aqui como fazer isso no celular. Basicamente, então a gente sai agora do código MicroPython, parecido com Python, e a gente vai escrever aqui, a Web API é escrita em JavaScript. Então aqui, eu vou só passar por cima novamente, o código é bem pequenininho para demonstrar isso. Eu faço o seguinte aqui. Eu tenho um serviço que tem o mesmo identificador que eu coloquei lá no ESP32, a característica com o mesmo identificador, e aí eu crio uma variável aqui, dispositivo e característica, para pegar esses elementos. Quando a pessoa clicar no botão conectar, eu vou chamar uma função, no caso aqui ela é uma função assíncrona, e aí essa função, basicamente, ela aguarda que o meu navegador, o Bluetooth, ele processe essa requisição aqui, dispositivo, e aí eu utilizo como filtro o serviço que eu defini lá em cima. Então, esse é o processo, eu uso o mesmo identificador do serviço aqui no filtro para poder fazer
fazer identificar esse dispositivo na rede. Eu chamo aqui a conexão com o servidor. Quando essa conexão ocorrer, eu vou chamar o serviço, pegando o meu serviço primário lá, e no final eu capturo a característica. Feito isso, eu já tenho o dispositivo e já tenho a característica. Então, eu posso vir aqui e chamar uma função que monitora esse sensor. Essa função ela é bastante simples, a função de monitorar sensor. Ela fica aguardando que o sensor haja alguma mudança lá no sensor, no Bluetooth. Quando essa mudança ocorrer, ele vai pegar esse dado e converter ele aqui, e eu vou mudar a minha característica ali. No final aqui, eu starto de novo a notificação, para me ficar ouvindo de novo. Então, eu modifiquei os dados lá e depois eu inicio novamente esse processo de ficar ouvindo se houve alguma nova notificação. Esse código aqui é bastante simples, vai estar lá no negócio, então vocês podem copiar, colar, alterar aqui pequenas coisas e testar em seus dispositivos também. Tentei simplificar, é lógico que todos eles aqui são um pouco a simplificação do processo, mas já dá para ter uma ideia do todo. E aí vamos para a prática, né? Deixa eu mostrar aqui no meu celular, o que acontece? Eu coloquei ele aqui em um site, então hospedei aquela aplicação em um site, e esse aqui é a carinha que eu tenho. Aqui atrás eu tenho montado a estrutura do experimento. Só que eu vou pegar a câmera do celular aqui, eu acho que vai ficar melhor para vocês visualizarem. Isso. Um pouquinho longe aqui, vai dar para visualizar. Então aqui é a minha estrutura para receber o pêndulo. Basicamente é uma haste colocada. Eu tenho aqui o meu pêndulo e aqui é o sensor. Então aqui é o ESP, o TCR C5000, é isso. E aí ele está aqui, a ideia é que eu pegue esse movimento aqui, ó, quando ele passar na frente. Toda vez que essa linha, tanto é que eu deixei aqui a linha com um pontinho aqui branco, para ele conseguir pegar, como eu sou reflexivo, refletir melhor. E a linha eu coloquei ela em preto. Aqui em cima está o ESP32, então ele está bem aqui. Você está dando para ver? Acho que sim. Aqui é o ESP32. E, basicamente, é isso que é a montagem do experimento. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ligar ele na tomada. Ver se eu consigo fazer isso aqui com uma única mão. Só um instante que eu volto. Vou ligar aqui. Ligado. Opa, voltei. Eu deixei vocês tontos aí, mas voltei. Então, eu tenho aqui o ESP32, ele está ligado e ele está iniciando o processamento dele. Assim que ele processar um pouquinho, eu pedi ele para acender um LEDzinho azul que ele tem ali. Está tudo ok. Assim que ele acendeu o LED ali, costuma acender. Então, nesse momento aqui, o ESP32 já está anunciando aqui o Bluetooth. Eu vou voltar aqui para a tela da minha aplicação. Então, agora que ele está anunciando, eu consigo clicar agora em conectar. Outra característica, eu preciso estar com o Bluetooth ativado no celular, então eu vou fazer isso, vou ativar o Bluetooth. E preciso também, isso é uma exigência do API, que a minha localização esteja ativa. Então, eu tenho que ativar a localização aqui para o navegador. No momento que eu fiz isso, ativei o Bluetooth e ativei a localização, eu já acho aqui o item, o pêndulo sensor. Então, eu posso selecionar ele e clicar em parear. Nesse momento, minha página de internet, essa aplicação tem uma página de internet, conectou ao ESP32 via Bluetooth, e agora eu vou soltar o pêndulo. Depois que ele passar 5 vezes ali pela frente do sensor,
ele vai emitir um valor que vai modificar esse item aqui. Vamos ver se está funcionando. O ruim de fazer demonstração ao vivo é isso, é sujeito a um monte de erros. Como esperado, deve ter dado algum probleminha. Porém, deixa eu ver se está pegando. Porém, eu vou pegar aqui. Eu já tinha previsto mais ou menos esse cenário. A ideia é o seguinte: depois que ele capturasse um valor aqui, por exemplo, capturasse lá o valor de, sei lá, 0,5, e eu falaria qual que é a 50 centímetros, qual que vai ser agora o período que ele levou de tempo. 1,5, não sei. Basta clicar no mais aqui, ele ia plotar esse gráfico na tela. Essa é a ideia do experimento ali. E ele está até funcionando. Como testar ao vivo sempre tem essas coisas, ele parou ali. O que eu vou fazer? Eu vou limpar essa tela aqui, atualizar ela. E aqui eu já preparei aqui um exemplo para vocês. É o seguinte, lembra que eu tinha falado lá nos desafios do meu projeto? Um dos desafios do projeto era que eu consiga coletar os dados, ele faz essa coleta de dados aqui, e aí levaria um tempo aqui, que eu precisaria coletar várias distâncias diferentes ali no meu pêndulo. Então, eu já preparei aqui para vocês uma lista dos dados que eu havia coletado. Então, basicamente, aqui eu estou falando o seguinte, ó. Coloquei o dado a 15 centímetros, ele pegou 0,767 segundos. A 22 centímetros, ele pegou 0,9. Então, ele tem aqui todos os valores que eu estou pegando aqui nas medidas. A ideal é que você tenha várias medidas com vários intervalos diferentes. E aí, quando eu ploto no gráfico, se você reparar ali o gráfico, ele já me mostra ali que não necessariamente é uma reta, ela é uma curva ali, tende a uma parábola. Eu já percebo isso aqui, o aluno percebe isso aqui, a gente vai, durante a aula, a gente orienta o aluno que ele consiga perceber esses itens aqui, que eu tenho uma leve parábola ali na tela, fazendo aqui, ó. Eu vou fazendo aqui, a tendência aqui é gerar uma parábola. Uma forma que eu tenho aqui, que eu posso fazer isso, que a gente utiliza isso muito nos elementos, é pegar e fazer o seguinte: então vamos consertar essa parábola. Então, o primeiro ponto que eu vou aqui, eu vou tentar linearizar essa parábola, transformar o que é uma parábola em uma reta. É muito mais fácil eu trabalhar com retas e analisar gráficos de retas do que gráficos de parábolas, que aí geraria uma equação do segundo grau. A gente quer trabalhar com equações do primeiro grau. Então, a ideia minha é chegar lá no y é igual a x mais b. Eu tenho aqui vários elementos, eu poderia testar alguns deles aqui. Por exemplo, eu vou pegar aqui o L ao quadrado. Nossa, aí eu percebo aqui, ele refaz os cálculos ali, e eu já percebo que aquela parábola acentuou mais ainda, ela ficou pior. Então, não é uma coisa interessante. Volto nos lados anteriores e agora eu vou linearizar em cima do T, em cima do meu período. Agora sim, transformei o que antes era uma parábola, agora passa a ser uma reta. E o bacana é que o aluno ele não precisa conhecer esses cálculos, conhecer isso a fundo. Ele vai testando aqui e já identifica que agora o que era uma parábola, quando eu elevo o meu período ao quadrado, ele se transforma numa reta. E se eu aplicar ainda o cálculo aqui de regressão, ele vai me retornar o seguinte, que y, que no caso agora é t ao quadrado, é igual a 4, isso aqui em cima dos dados experimentais, é igual a 4,11x mais menos 0,03. Pô, menos 0,03, praticamente aqui zero. Então, o B meu é zero. O meu A, meu aqui passa a ser 4. Porque agora, ó, vou colocar aqui 4.11, vamos considerar 4 para ficar redondo. Porque aqui nessa coleta de dados, por mais que o item é preciso, o ângulo que eu estou soltando do meu pêndulo pode ter alguma variação ali que não dá precisão exata. De qualquer forma, através aqui dessa aplicação, nós chegamos, por exemplo, que o período meu, t ao quadrado, é igual a 4x. Se eu passo o quadrado para lá, a raiz para lá, no final aqui, na conta aqui, eu ia chegar aqui, o professor poderia demonstrar isso, eu ia chegar aqui mais ou menos na conta seguinte.
que T é igual a 2 raiz de x. Isso daqui é justamente o que Galileu conseguiu nos estudos dele. Posteriormente, o Newton ele chegou aqui usando funções mais avançadas, ele chegou na fórmula exata aqui do período. Porém, essa fórmula aqui, com pêndulo simples, soltado em ângulos pequenos, ela é muito precisa, é uma forma muito boa de mostrar para o estudante como, a partir do experimento, a partir da coleta que ele faz, ele consegue chegar numa fórmula matemática da física complexa. Então, essa é a ideia da nossa ferramenta, e como ela funciona, e todo esse contexto aqui que a gente utilizou, todo ele foi feito usando justamente tanto software livre como hardware livre. É todo o contexto dele e a gente deixa disponível no GitHub aqui do projeto. Esse é um estudo que está bem no início ainda, a aplicação dele a gente está avaliando, e o período de pandemia ele acaba complicando esse processo, né, para trabalhar com os alunos. É um trabalho que é feito em iniciação científica com ensino médio, os alunos nossos do curso integrado, eles têm uma carga horária de conteúdos já imensa, e ainda nesse modelo de educação à distância agora, semipresencial ou híbrida, a gente está ainda se adaptando a esse contexto. Então, testar isso em sala de aula ainda não foi viável, que é a ideia nossa principal, é que isso seja testado presencialmente com os alunos. Com a pandemia não podemos fazer isso, mas a gente está aguardando um momento de volta ali para testar esse experimento, ver a reação dos alunos, ver o contexto, porém, à distância já com os alunos bolsistas, alguns grupos menores de estudantes, a gente já viu grandes evoluções, principalmente que eu elimino do contexto da explicação situações complexas como cálculos. A gente passa só a entender ali o contexto dele. Eu fecho aqui também com do mesmo livro lá de Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, quando ele fala que eu quase nada não sei, mas desconfio de muita coisa. A gente está num processo de aprendizagem, de entender esse contexto, de entender a aplicação dessas ferramentas livres dentro de sala de aula. A gente já percebe, por exemplo, que precisa de um contexto muito mais integrador de conteúdos. Então, para desenvolver isso, você vai utilizar eletrônica, programação, modelagem em 3D. A gente viu todo esse contexto que a gente viu em palestras anteriores, a gente percebe que a aplicação e o ensino disso, e principalmente nas pesquisas com os alunos, tem um caráter motivador muito grande. Os alunos adoram quando eles vão percebendo a construção do conhecimento através da prática. Eu tenho alguns minutinhos aqui, 5 minutinhos, e aí eu fico aí, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta, estou disponível. Meu e-mail é o felipe.antunes@ifnmg.edu.br. Vocês podem conversar comigo lá, pesquisar por Felipe César com Z, no Instagram, eu estou lá, vocês podem entrar em contato, a gente troca ideia. E aqui embaixo está o GitHub do projeto. O projeto então está hospedado lá no GitHub, estou chamando ele de ESP32 Lab, Simple Pêndulo. E a ideia é que essa mesma metodologia seja aplicada em outros experimentos de física, fazer toda uma gama de experimentos para a gente poder aplicar esses conhecimentos. Estou aberto aí a perguntas, interações. Beleza. Agradeço aí o pessoal novamente, agradeço aqui a Gabi, que deu um apoio aqui, e o pessoal todo lá da Tiroé, e a gente está aí para seguindo essa batalha da evangelização do software livre, do hardware livre, e do ensino de uma forma mais impactante para o estudante. Obrigado, pessoal.